Eu sou o pastor Adilson Uli. Estamos dando prosseguimento ao tema fé, amados. E a ministração de hoje, vinho novo em odres novos. Amados, falaremos nesta manhã a respeito das escolhas de Jesus. Jesus, ele se dirige à alfândega. A Bíblia fala e menciona que existia ali um cobrador de impostos exercendo a sua função. E Jesus, olhando para ele, disse-lhe: venha comigo, segue-me. Imediatamente este homem levanta e começa a seguir a Jesus. Mas isso causou uma certa indignação aos fariseus, porque Jesus, além de chamar este homem, este cobrador de imposto, tido como traidor do povo judeu, estava oprimindo, roubando, cobrando parte do lucro desse trabalho sofrido, do qual os romanos colocavam tributo sobre este, e jugo sobre este povo, amados. Jesus vai no cerne do problema. Ele é convidado para um jantar, onde Mateus chama muitos amigos publicanos e pecadores, e se assentam junto com Jesus. Queridos, alguns estudiosos dizem que os publicanos, eles viviam uma vida regaladamente no pecado, porque eles tinham uma consciência que as suas orações não subiam a Deus, porque eles exerciam uma função terrível. Eles se venderam. E eles achavam que já estavam excluídos, não somente da sociedade, do seu povo, mas também excluídos do próprio Deus. Eles tinham consciência que eram pecadores. Assim há muitas pessoas neste mundo que vivem uma vida de pecado, que diz: olha, Deus não me quer, Deus não ouve a minha oração, amados. Nós precisamos entender o cerne desta mensagem, amado. Jesus, ele vem quebrando paradigmas. E os fariseus indignados, eles fazem uma pergunta a Jesus: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? E Jesus responde aos fariseus: os médicos, eles não vieram atender os que estão sãos, mas sim os doentes. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Olha que mensagem tremenda nesta manhã, amados. Mas os discípulos, outra classe, os discípulos de João Batista, pergunta diretamente a Jesus: nós jejuamos, e os fariseus, às vezes também, eles jejuam, e por que o Senhor e os seus discípulos não fazem o mesmo? E aqui Jesus, ele responde de uma maneira tremenda, amados. Ele diz: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam e o vinho se perde. E os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim
não se perde nem os odres, nem o vinho. Há uma necessidade aqui, amados, que nós precisamos entender. O método que Jesus usava, ele estava tratando com duas classes aqui. Uma classe chamada fariseu e uma outra classe. Pessoas que se aproximaram desta mensagem, amados. E para isso ele responde através de vinho e de odres. Coisas que os judeus entendiam muito bem o processo. Amados, o vinho novo, ele precisava ser guardado em um recipiente. E aqui nós estamos falando de odres. Era um tipo de um vasilhame de couro, amados. E aquilo se enchia de vinho e ali passava por todo um processo de fermentação deste vinho, e aquele couro, ele dilatava, existia o ajuste entre o vinho e o couro, amados. Mas, a partir do momento que aquele vinho era consumido, aquele couro, ele ressecava. E se você, Jesus disse, se você colocar novamente o vinho, vai estragar, vai arrebentar e vai perder tanto o vinho como o outro. Mas existia um processo de regeneração desse outro. Ele tinha que ser colocado num tratamento especial à base de água, querido, para umedecer aquilo que estava velho, ressecado. E depois ele era tirado e untado com óleo, amado, com gordura, para que aquele couro, ele se tornava novamente flexível para receber novos vinhos. A palavra de Deus, ela não pode chegar na sua vida e não te causar nenhuma mudança. Você continuar de uma maneira, vivendo uma vida como você vivia outrora. Se a palavra for ministrada, as pessoas, e ela não for misturada com a fé, de nada adianta. Agora, quando era colocado o vinho novo sobre odres novos, era o casamento perfeito, amados. Os dois iam se andar em comunhão. Quando a palavra chega a um coração aquebrantado, a Bíblia diz que o novo convertido é a coisa mais linda que nós podemos ver. Ele tem um coração aquebrantado, ele se identifica, ele se prontifica, ele chora. O vinho significa alegria, amado, significa as boas novas. Ela traz regeneração à nossa vida, ao nosso caráter. Medita, amado, nesta palavra, que ela possa fazer com que você entenda que um homem, quanto mais ele se achega a Deus, mais nós vemos misericórdia em seus atos. Compaixão, amados, são frutos do Espírito de Deus na vida do ser humano, amados. Vinho novo em
odres novos. Esta é uma mensagem pertinente aos nossos dias. Medita nesta mensagem. Eu agradeço a sua participação e me despeço com a paz do Senhor. Obrigado.